Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Lembrando os irmãos que é um resumo paralelo à nossa lição. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre o Evangelho de João. O tema é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Jesus sob o olhar do apóstolo João. A lição dessa semana é a lição de número 6. O bom pastor e suas ovelhas. O texto áureo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10,14. Jesus é o bom pastor. Verdade prática: Jesus é o bom pastor. E nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Então, Jesus, o bom pastor, e nós que pertencemos à igreja de Deus, somos as ovelhas. A leitura bíblica em graça está em João, capítulo 10, do 1 ao 16. Nós vamos ler alguns versículos quando nós formos comentando a lição. Bom estar com os irmãos. A leitura bíblica em graça em João 10, do 1 ao 16. A introdução. Nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Os irmãos leiam os versículos contidos na lição, leia a leitura bíblica em graça, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então leia todos os versículos que o comentarista da lição, Elianai Cabral, colocou aqui para que nós lêssemos. Amém, meus queridos? Jesus, a porta das ovelhas. Ele vai falar sobre o contexto em que Jesus se coloca como a porta. Lembrando que Jesus, ele, em pelo menos 12 oportunidades, ele vai falar ou dizer quem ele é, usando o eu sou. Nós estudamos em aula anteriores aí que Jesus falou por 7 oportunidades: eu sou, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Então, eu sou o bom pastor, a aula que nós estamos aqui aprendendo. Então, o eu sou ali mostrava o lado divino de Jesus, que ele era o próprio Deus, aquele eu sou que é apresentado, que Deus se apresenta a Moisés, quando Moisés pergunta quem eu vou falar, Senhor? Sobre quem eu vou falar ao povo? Quem eu vou falar que me enviou? Aí Deus vai dizer: diga ao povo que o eu sou enviou a vós. O eu sou tem uma conotação eterna, de autoexistência. Então, quando falava o eu sou perante um judeu, perante um fariseu, que é o contexto, ele estava se auto-intitulando Deus. Eu sou o próprio Deus. Então, ele fala: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ele está dizendo que é o Messias enviado e que é o próprio Deus. Algo que vai acontecer, capítulo 9, ele vai curar um cego de nascença. No capítulo 9, ele cura este homem, depois este homem volta e o adora. A adoração que por Jesus também não é repreendido. Jesus aceita a adoração, mostra àqueles que ali estão que ele é o próprio Deus, ele é quem ele está dizendo ser, que é o eu sou. Então Jesus se apresenta agora aqui também como eu sou a porta. Só ler aqui os versículos de João 9, o contexto que Jesus estava. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais,
para que nascesse cego. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Jesus tira aquele senso de julgamento, né? A confissão positiva prega hoje, ensina hoje. Né? Quem tem uma doença física, ou uma doença, um mal em si, sua carne, seu corpo, por conta do pecado. Alguma coisa ele cometeu. Jesus quebra isso. Fala, não. Isso foi para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus vem se apresentando já como a porta, né? A única porta de saída do homem. Então ele vai dizer aos discípulos que ele não, nem ele pecou e nem o seu pai. Mas foi assim para que, Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele, as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória. Tendo dito isto, cuspiu em terra, ou cuspiu na terra. Né? Cuspiu na terra. Tem alguém que diz que este homem não tinha os olhos, né? Um buraco sem os olhos. Então, aconteceu aqui a reconstrução dos olhos desse homem. Uma maravilha. Ele não tinha, né, dom de maravilha. Um milagre acontece aqui da reconstrução dos olhos deste homem. Que Jesus cospe no chão e tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Quem é o enviado? Jesus, a porta. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Acontece a reconstrução, lodo, terra, né? O homem é formado da terra. Mostrando a quem estava ali também que ele tinha domínio sobre a terra. Ele era o próprio Criador, né? Mostrando também a sua divindade na reconstrução destes olhos do homem. Ele volta vendo. Oh, glória a Deus. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros parece com ele, e ele dizia, sou eu. Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e levantei-me, lavei-me e vi. Aí começa, onde estava ele? Eles começam a questionar este homem que não guarda o sábado, pode fazer esses sinais. Em vez de louvarem a Deus pelo o que havia acontecido, eles procuram ocasião para pegar Jesus. Então, é o contexto onde Jesus está, neste momento aqui, deste homem, no capítulo 9, o cego de nascença. Jesus quebra algumas teorias ali, e agora ele vem se apresentando como a porta das ovelhas. Capítulo 10, 1 ao 3. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que vai por outra parte é ladrão e salteador. Jesus se identifica como a porta, fala que ele é a porta. A porta era o único local de entrada para o aprisco. Então, quando Jesus fala que ele é a porta, ele vai cuidar do lugar.
proteger, cuidar, proteger e orientar, que está no tópico 2, que são qualidades que o mercenário não tem. Mas a porta era o único lugar. Então ele ficava parado naquela porta, né? Alguns dizem que até dormia em pé, ou deitado, assentado na porta, para que se passasse alguma coisa ele percebesse a entrada. Então ele se colocava como porta da entrada, né? Se colocava como porta. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou a porta, eu sou o único caminho. Ao dizer isso, Jesus está dizendo, eu sou o único caminho que leva à salvação. Depois de um milagre que tinha acontecido aqui, do cego de nascença, Jesus vai dizer, eu sou a porta. A porta que dá acesso à salvação. A porta que traz paz. A porta que vai cuidar. Jesus é o caminho, né, que dá acesso, a porta que dá acesso, que nós entramos, né, para a vida eterna, é a porta que nos dá paz, que nos dá salvação. A única porta da salvação é Jesus, a morte dele na cruz do Calvário. Da sua ressurreição nos deu salvação, a porta é Jesus. A porta é Jesus. Ele nos dá salvação, nos deu comunhão com Deus, é a porta que nos deu acesso a Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora nós temos o privilégio de se comunicar com Deus, de falar com Deus. João 14,6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que leva a Deus, que nos dá a vida eterna, que nos traz paz. Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz, que nos leva à eternidade. Ele é o Pai da eternidade, que nos dá comunhão com Deus através da sua morte no Calvário. Ele é a única porta. Então Jesus se identifica como a porta. E para entrar tem que passar por ele, porque ele é a porta. No versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta. Podemos identificar o porteiro aqui como Deus, né, que enviou Jesus. E as ovelhas ouvem a sua voz. Alguém disse que agora, né, os pastores não têm o seu lugar apropriado, que é diferente do Brasil, em outras partes do mundo, no Oriente Médio, o pastoreio, né, às vezes tem que colocar as ovelhas no mesmo espaço, no mesmo aprisco, vamos dizer assim. E quando chega aos pastores, essas ovelhas ouvem a sua voz, conseguem entender quem é o seu pastor. Então, por quê? Porque há um contato, há um convívio. Então, há um convívio do pastor com a ovelha, há um convívio da ovelha com o pastor. Há um convívio, tem que haver um convívio para se distinguir a sua voz. Porque o pastor vai saber quem é a sua ovelha e a ovelha vai saber quem é o seu pastor, ouvindo a sua voz. Partindo disso aí, do cuidado, da proteção, da orientação. Antes de falar do mercenário, a atividade pastoral na Bíblia Sagrada, ela vem. Nós vemos aí Abel, né, em Gênesis 4:2, né, fazendo essa função, trabalho de pastor. Os patriarcas, Abraão, seu filho Isaque, também Jacó, né, os patriarcas faziam trabalho pastoral.
pastoreio, né? Eram pastores. José e seus irmãos, né? Isso está no versículo Gênesis 47, verso 3. Vamos ler aqui, para nós vermos aqui os que vieram antes de nós também. Era um pastor. Quando o faraó, né, conversa com José ali a respeito da sua família. Cadê? 43, verso 7. É isso mesmo? 47, verso 3. Então, uma atividade que nós vemos Abel, os patriarcas, né, José, seus irmãos. Né. Olha só. 47, 3. Então diz Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? Então diz Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais, pastores de ovelha. Nós somos pastores. Então é uma atividade que já vinha. Então eles conheciam, né, esta palavra. Jesus usa o contexto, também a cultura deles. A forma que eles acreditavam, a forma que eles viam um pastor. Davi foi pastor de ovelha, tanto é, na sua escolha, ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Né? Davi, Moisés, em Êxodo 3, Amós, né? E apresenta agora Cristo, no capítulo 10, verso 11, dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então, ele é a porta e ele é o pastor. 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, ele era o pastor e ao mesmo tempo era a porta. Protegia, dava sustento, nutria o rebanho, alimentava o rebanho, protegia o rebanho e orientava. Nesse sentido, o trabalho do pastor. Então, Jesus, além de afirmar que é a porta, no versículo 7, 10 e 7, ele também vai afirmar que é o bom pastor. E no versículo 10, ele vai começar a falar a respeito do ladrão. No versículo 10 ele vai dizer: o ladrão não vem para senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Depois no versículo 13 ele vai continuar. No versículo 12, depois que ele fala que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, ele vai dizer: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro, por interesse próprio. Ele busca vantagens pessoal. A definição, que age ou trabalha apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que represente vantagens materiais. Interesseiro. Então, ele trabalha pelos seus interesses. Nós falamos que existe só um caminho, que é Jesus. Falamos que Jesus é a porta da salvação. Falamos também que é importante lembrar que é através da fé, que nós entramos por esta porta.
Para entrar no reino de Deus é através da fé, mas aparecem essas figuras. O ladrão aqui, é importante lembrar, nós continuamos falando do mercenário. O ladrão, ele não veio matar, roubar, ele veio para matar, roubar e destruir. O ladrão aqui não é propriamente dito Satanás, o diabo. Não. Jesus vai dizer que aqueles que vieram antes de mim, versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Não tinha conexão, não tinha vivência, não tinha harmonia, ele não ouvia, não sabia distinguir a voz. Porque ele ouve a voz, a verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor. Então, nós vemos, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá pastagens, o cuidado. Salmo 23, o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará. Ele está presente a todo momento em nossas vidas. Ele leva nós a águas tranquilas, o cuidado do bom pastor. Já falaremos sobre isso, mas o ladrão aqui não é propriamente dito Satanás. Porque Jesus fala que vieram antes de mim. Então, esses ladrões são os falsos cristos, os falsos profetas, os enganadores, aqueles que trabalham por o seu próprio interesse, são mercenários. Aqueles que trabalham para si. Trabalha pela lã da ovelha. Tira sangue. Faz a ovelha sofrer. Trabalha pelos seus interesses. Trabalha para o seu nome. Não diz nunca, como João Batista diz, é necessário que ele cresça e que nós diminua e que eu diminua. Ele quer aparecer, ele trabalha para os seus interesses. Além do financeiro, nós não queremos entrar aqui em detalhes de cobrar ou não cobrar, mas ele trabalha para si. Quer levar vantagem em tudo. Esse é o mercenário, ele não faz um trabalho voluntário, sem esperar nada em troca, faz por amor. O pastor faz por amor. Trazendo aqui para os pastores, para o nosso resumo, nos nossos dias, o pastor é aquele que nutre, é aquele que protege, que orienta, aquele que maneja bem a palavra da verdade e ensina o povo. O pastor, ele diz não, a hora que é para dizer não, porque ele orienta, e em uma orientação, em conselhos, existe o não, existe regras, existe o pode e o não pode, existe momentos e momentos, circunstância e circunstância. Ele não dá privilégios para algum e para outros não. Ele não trata com indiferença porque o outro tem uma vida financeira melhor do que o outro. O pastor não faz isso. O pastor, ele trata o simples. Ele trata o necessitado como aquele que tem abastança. Nós vemos tantos em nosso meio, infelizmente, que se aproxima por vantagens. Quando ele vê que não tem ou já conseguiu o que queria, ele se afasta. Não nutre uma amizade, uma comunicação sadia. Tem pessoas que não podem estar na presença de outros que ele acha que é maior do que o outro, que ele não dá a devida atenção para os simples, para as ovelhas.
Hoje tem uma pessoa grande aí, eu tenho que ficar com ela. Tem que dar atenção para a pessoa grande. Trata com indiferença. Lobo devorador, que só quer a lã da ovelha. Esquecendo que quem sustenta, a maior parte que sustenta, parece que nós vivemos aí no momento da Revolução Francesa. Quem sustenta é os simples. Quem sustenta é aquele que não tem, às vezes, a bonança, uma posição. Quem sustenta é o povo. Esses mercenários. Nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos abrir os olhos. E o que nos abre os olhos é a palavra. Vamos dar ouvido ao verdadeiro pastor, aquele que ensina, que nutre o povo, que se preocupa com o povo, que se comunica com o povo, não vira as costas. Vou falar mais uma vez. Quem sustenta essa classe, esse povo, esses mercenários, o próprio povo, indo aonde eles estão, participando daquilo que eles participam, aonde eles vão, vocês querem ir, nós queremos ir. Cobrando cachês absurdos. Tem quem paga. São lobos devoradores. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Embora quem coloca também como o diabo são, na verdade, o matar, roubar e destruir são agentes do diabo. Então, quando o pregador fala que é o diabo ali, ele não está em um erro exagerado, né? Mas o texto diz que ali são os homens, os amantes de si mesmo, os falsos cristos. Mas Jesus vem dizendo que Ele é a porta. Ele é a porta da salvação. O mercenário age para ele mesmo. Mas, comentário dos pastores, o aprisco, quando coloca aqui o aprisco, o versículo 6 indica essa história, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas considera essencialmente uma edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer, então, para passar a noite. Então, essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se colocava na porta. Por isso que Jesus diz, eu sou a porta. Ele se acomodava junto à entrada da porta, ou junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. De quem? Nós, das ovelhas, Jesus colocando na porta. O pastor que ele comissionou agora, dando a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida pelas ovelhas, o pastor hoje se preocupa com as ovelhas. Esse dirigente de congregação, que tem um povo, às vezes de pequeno, médio e grande número de pessoas, tem a mesma preocupação. Nós vemos aí alguns bater no peito que tem que tomar conta de 200, de 300. Mas Jesus dá a mesma importância para você que cuida de um pequeno grupo de irmãos, médio grupo, um grande grupo de irmãos. Você é pastor. Precisa se orientar cada vez mais sobre a palavra para orientar e proteger os seus, para ensiná-los. Porta, Jesus se coloca sobre a porta.
as ovelhas sob o seu cuidado. Jesus vai mostrar que ali é um lugar de proteção, sob o seu cuidado, protegido por Jesus. Nós precisamos também ter um trabalho de lembrar dos nossos irmãos, protegê-los dos mercenários, protegê-los dos falsos pastores, ensinando eles o que deve e o que não deve. Ensinando eles, ensinando os nossos obreiros a dizer sim e não, a convidar pessoas para pregar o Evangelho, ensinar em nossos púlpitos, pessoas que prezam pela verdadeira doutrina, que ensinam a sã doutrina, pastores, que o pastor tem a obrigação de nutrir o seu povo, cuidar do seu povo. Efésios 4, quando ele dá alguns para os 5 ministérios, eu gostaria de ler esses versículos para nós ver o trabalho do pastor. E 1 Pedro também, no capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler primeiro 1 Pedro, capítulo 5, 1 ao 3, o trabalho do pastor. O pastor tem responsabilidade, administrador do reino, daqueles que foi comprado pelo sangue de Jesus. Você tem essa responsabilidade. E a ovelha passa a conhecer a sua voz. Glória a Deus. 1 Pedro. Vamos ver se é isso, 5. Do 1. Isso mesmo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacenta o rebanho, cuida do rebanho, nutre o rebanho, protege o rebanho contra esses mercenários. Esses mercenários parecem ser, mas não é. Eles vêm para matar com a sua mensagem, roubar o que tem, a nossa salvação, a salvação dos seus, e destruir, devastar o rebanho, colocar contendas por meio de falsos ensinos, hereges. Testemunha, versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, sem interesse próprio, nem por torpe ganância, gananciosos, não, o verdadeiro pastor não, mas de ânimo pronto, animado, alegre, satisfeito, dando glória a Deus por ter um trabalho em mãos, por ser um representante do reino, por ser um agente do reino. Oh, glória. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, o nome de Jesus aqui, sumo pastor aqui, né, grande pastor em Hebreus e o bom pastor em João 10. Né? João 10. O bom pastor, em Hebreus, eu não me lembro o versículo, o grande pastor, e aqui é o sumo pastor. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, quando Cristo aparecer. Há uma coroa de glória para você. As 5 coroas, lembra? Oh, glória a Deus. Coroa de gozo, incorruptível.
coroa de glória. Jesus usou foi posto uma coroa de espinho para nos fazer, para nos dar a coroa de glória. Apacenta, lembra? Em João, quando ele tem a conversa com Pedro, por 3 oportunidades, apacenta os meus rebanhos. Persistência. Persistir em apacentar o rebanho. Eu amo, Senhor. Apacenta os meus rebanhos. O mesmo Pedro está escrevendo aqui e reconhecendo Jesus como o sumo pastor. E o trabalho do presbítero do pastor em nutrir o rebanho. E fazendo isso, você pode receber, vai alcançar uma incorruptível coroa de glória. Vai falar aqui, vai dar instrução aos jovens, com tratamento com os jovens. Também, Efésios 4:11. Então, essa distinção entre o pastor e o mercenário. Né? Mercenário é o contrário do bom pastor. Mercenário trabalha para si, querendo vantagem. O bom pastor se doa. Não quer receber nada em troca. Quer ajudar as pessoas. Mostrar o caminho, a porta de entrada para a salvação. Ensinar o povo. E ao mesmo tempo tendo cuidado dele mesmo. Como Paulo fala para Timóteo. Para ele cuidar dele e da doutrina. É contra esses mercenários. Ensinar. A sinopse 3 aqui eu gostaria de ler com os irmãos. As ações do bom pastor distinguem-se das do mercenário. Ao contrário deste, o bom pastor dá a sua própria vida. Demonstra generosidade e protege as ovelhas. Se gasta pelo Evangelho. Você tem se pegado pensando no Evangelho? Pensando na igreja de Deus? Pensando no aprisco, na casa de Deus, pensando no lugar das ovelhas, em ajudar o seu pastor, em dar as mãos. Nós nos pegamos pensando na obra de Deus, no reino de Deus, no serviço, no coletivo, no nosso dia a dia. Nós alimentamos esse pensamento. Efésios 4:11. Por que da escolha de pastores? O bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor, que é Jesus, ele nos orienta, nos ajuda, nos escolheu homens para cuidar do rebanho. Repito, como eu falei momentos atrás. Pode ser de pequeno número de irmãos. 1, 2, 3, não importa o número. Nós estamos cuidando de pessoas para o reino de Deus, nutrindo pelo poder do Espírito Santo, independente, irmão. São pessoas compradas e lavadas pelo sangue de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos ler para nós encerrarmos. Efésios 4:11. Escolha. Aqui fala dos ministérios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que ele vai querer dando esses ministérios? Tem um objetivo. Ele não só deu para você ter uso, você fazer uso de uma carteirinha. Sou pastor, sou presbítero, sou diácono. Agora eu sou. É nada. Aumenta a sua servidão.
Aumenta a sua dependência de Deus. Oh, glória. Aumenta a necessidade de Deus. Olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Cuidado. Orientar para que eles cheguem à perfeição. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Jesus. Cuidado, do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade, até que todos, se inclui o que ensina, o que prega, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Objetivo. A varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Os falsos. Ele traz para que não sejamos meninos através do ensino, para que nós não sejamos enganados por homens, por mercenários, por ladrões. O ladrão que vem matar, roubar e destruir, para que não sejamos enganados por eles. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ô glória! O bom pastor. A ele toda a honra e toda a glória. Nos dá condições, dá condição ao homem de pastorear rebanhos. E um dia esse rebanho, todos os rebanhos se juntarão e vão ouvir a voz do bom pastor, do grande pastor, do sumo pastor. O Senhor é o nosso pastor. Ele não nos faltará. Oh glória! Ele é o bom pastor. O diabo, que é mentiroso, o pai da mentira, cai por terra com o verdadeiro ensino da palavra, porque o verdadeiro ensino da palavra nutre o povo, alimenta o povo, protege o povo, dá direção ao povo e orientando o povo aprende. Então queira aprender, para que não sejam enganados, para que nós sejamos edificados e o nome de Jesus seja glorificado em nossa vida. Ao bom pastor, ao grande pastor, ao sumo pastor, toda a honra e toda a glória. Conclusão. O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e reconhecem seguindo-a. Contato com a ovelha. Tenha contato com a ovelha. Você que é dirigente. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo, lobão dos mercenários, ladrões, que são agentes de Satanás para dispersar o rebanho. A voz do bom pastor é mais que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Ele é a voz, ele é a palavra, ele é o verbo encarnado. A ele toda a honra e toda a glória. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão à escola bíblica dominical, domingo, aprender. Deus abençoe, um abraço a todos.